motivo de alegria estar aqui. Já estive nos outros 2 anos pregando no pavilhão e hoje Deus está realizando um sonho meu de estar ministrando aqui no ginásio. E na minha retaguarda, o pastor Cizino, estou debaixo da sua cobertura. Eu só tenho agradecimentos a Deus e a sua vida e toda a sua família, pastor Reuel, sua esposa, que tem abraçado o ministério de muitos aqui nesse país. E com isso a gente ganha um pouco mais de projeção para continuar a obra nos nossos estados. Trago um abraço da minha igreja lá do Rio de Janeiro, que está agora no link ao vivo de vocês, em nossa igreja, orando e intercedendo por essa ministração. Quero agradecer também a todos os amigos, em especial o pastor Marco Aurélio, que conseguiu levar o pastor Cezino no Rio, com a agenda apertada, lá em Madureira com o pastor Abner, e em nossa igreja. E eu não tenho palavras para te agradecer, pastor Marco Aurélio, por esse carinho e por essa devoção ao pastor Cezino, que tanto tem nos apoiado. Moisés, essa filmagem maravilhosa, Deus abençoe você também por isso. Meus irmãos, antes de nós pregarmos, eu tenho que agradecer a Deus pela vida da minha esposa. Se hoje eu estou aqui, é porque ao meu lado tem uma grande mulher de Deus. E ela acabou de lançar um CD no Rio de Janeiro, pela MK Music, e essa canção tem ajudado muitas pessoas na fé, porque ela vai um pouco na contramão daquilo que às vezes a gente quer de Deus. E a gente quer de Deus logo a vitória. E às vezes Deus não manda a vitória. Às vezes Deus aguarda, a nossa fé e a nossa resposta. E ela então lançou um CD chamado Questiona ou Adora. Pergunta a pessoa que está ao seu lado: quando Deus não te dá a vitória, por favor. Não, diga, quando Deus não te dá a vitória, você questiona ou adora? Queria chamar aqui minha esposa, a pastora Flor de Lis, para cantar essa canção e eu entro pregando. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. E antes de eu cantar, eu quero agradecer ao pastor Cizino. Eu quero agradecer à missionária Elba. Eu quero agradecer aos Gideões missionários da última hora, que também muitos me ajudaram. Todas as vezes que eu estive aqui, eu fui ajudada pelos Gideões, porque eu consegui vender meu material e levar para casa para poder colocar comida na minha mesa para todos os meus 50 filhos, que no início eram 50 filhos. Então, Gideões missionários da última hora também contribuiu muito para a minha família, lá no Rio de Janeiro. E eu não posso deixar de agradecer o que os Gideões missionários fizeram pelas nossas vidas, pelo nosso ministério. E eu quero que você, nesta tarde aqui, aprenda uma coisa. Se você está no vento, na luta, na prova, aprenda a abrir a boca e mandar glória para o alto. Porque antes de qualquer coisa, você é um adorador. Está no vento, meu irmão, adore a Jesus aqui nesta tarde. Porque é do jeito dele, é na hora dele, é como ele quer na tua vida. Me peguei perguntando: o que podes, Deus, fazer? Mudar todos os planos, fazer o seu querer, fazer o que lhe apraz, sem dar explicação, conhecer teu sentimento e avaliar sua reação. E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador. Tem adoradores aqui nessa tarde. E se ele não quiser matar a Faraó, te levar para o deserto e te deixar só, e no meio da adversidade um exército inimigo vier te afrontar, o que é que você faz?
questiona ou adora. E se ele não quiser, pastor Moisés, fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador. E se ele não quiser, pastor Abílio Santana, matar a Faraó, te levar para o deserto e te deixar só, e no meio da diversidade um exército inimigo vier te afrontar, o que é que vocês fazem? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se ele nada fizer, me mostre a sua fé. Questiona ou adora? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se ele nada fizer, me mostre a sua fé. Questiona ou adora? Nós vivemos num contexto onde tudo tem que dar certo. Ou Deus faz, ou Deus faz. E quando isso não acontece, nos frustramos, nos decepcionamos, achamos que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou. Mas na verdade Ele só quer ver se eu e você somos verdadeiros adoradores. São os adoradores, jogue a mão pro alto e diga pra Ele: eu prefiro adorar. Diga isso essa tarde pra Ele: eu prefiro adorar. Se Ele nada fizer, eu uso a minha fé. Eu prefiro adorar. Jogue a sua mão adoradora no terceiro andar e cante: eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Joga a sua mão lá no terceiro andar. Diga pra Ele, com vitória ou sem vitória: oh, eu prefiro adorar. Eu quero ouvir os adoradores. Eu prefiro. Se Ele nada fizer, se Ele, eu uso a minha fé. Eu prefiro adorar. Rasga teu coração e diga para Ele: eu prefiro. Oh, rabarabashuri candaramanaia. Eu prefiro. Se Ele nada fizer, eu uso a minha fé. Eu prefiro adorar. Aleluia. Pegue sua Bíblia, por favor. Abra no Evangelho. Escreveu São Mateus, capítulo 1. Achou? Coloca aquela fitinha que tem na Bíblia, um papel e um dedo. E também abre em Lucas, capítulo 3. Isso, nós vamos fazer um comparativo entre esses dois textos e assim dar a base da minha mensagem nessa noite, nessa tarde. Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3.
Mateus capítulo 1, vamos ler o versículo de número 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chamava o Cristo. Você pode repetir comigo, por favor? Diga comigo assim: e Jacó, está muito fraco. 1, 2, 3. É só Jacó que eu falei. De novo, diga comigo: e Jacó gerou a José. Ok. Lucas capítulo 3, versículo 23. Quero agradecer ao pastor Abílio por estar aqui, nosso amigo, companheiro de mais de 15 anos juntos. Não penso tudo não, pastor. 15 anos. Obrigado, pastor Abílio. E os demais pregadores e pastores que estão na minha retaguarda. Na medida que eu for pregando, eu vou citando o apoio de cada um de vocês de estar aqui nessa tarde comigo. Versículo de número, Lucas capítulo 3, versículo de número 23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se chamava, filho de José. E José, filho de Eli. Repita comigo, diga assim: Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se chamava, filho de José. E José, filho de Eli. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e pergunte para ele: José era filho de quem? De Jacó e de Eli. Aleluia. Queria a sua atenção nessa tarde. Eu tenho uma revelação da parte de Deus para a sua vida. Se você quer ouvir, dá o seu melhor glória a Deus que você já deu hoje aqui. Então senta dando glória ao nome de Jesus. Meus amados irmãos, a leitura que eu fiz nessa tarde para vocês, ela está contando a genealogia, que segundo o título que colocaram, seria a genealogia de Jesus Cristo em Mateus capítulo 1. Mas observe, senhores, que, na verdade, a genealogia que está sendo escrita no capítulo 1 do Evangelho de São Mateus é nada mais, nada menos do que a genealogia de José. Você observou comigo no versículo de número 16 que o pai de José, o então pai de Jesus, se chamava Jacó. Outro evangelista, esse mais detalhista, deixa claro para nós no capítulo de número 3 do seu livro em Lucas, que Jesus era chamado de filho de José. Então é simples essa equação. Na verdade, está lendo-se a genealogia, nada mais, nada menos do que Maria. O escritor deixa claro aqui, no versículo 23, que ele era como se chamava. Então ele não se chamava filho de Maria, ele se chamava, pastor Fernando Peters, de filho de José. Então observe que essa árvore genealógica, essa linhagem genealógica está falando da genealogia de Maria. Repita comigo, por favor, em Mateus. É importante você participar, diga comigo, em Mateus. Era a família de José. E em Lucas, era a família de Maria. Ok. O que muita gente não sabe é que tanto José como Maria eram descendentes de Davi. Mas se você for percorrer a genealogia e ler ela em Mateus e em Lucas, você vai observar que chega em um momento dessa árvore genealógica que a família se divide. Em 2 Samuel, no capítulo 5, está claro que Davi teve outros filhos com Betsabá.
No caso, na árvore genealógica de José, seguiu-se a família por Salomão, mas seguiu-se uma outra árvore genealógica, esta por Natã, e está claro isso. Aonde, pastor? Em 2 Samuel, no capítulo 5, no versículo 14, está escrito assim: e tomou Davi suas mulheres em Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas, e estes são os nomes do que nasceram em Jerusalém: Samuá, Sobabe, Natã e Salomão. Observe que na leitura que eu fiz para vocês, no livro de Mateus, no versículo de número 7, no capítulo 1, está claro assim: e Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi gerou a Salomão, do qual foi mulher de Salomão, da que foi mulher de Urias, e Salomão gerou a Roboão. Pastor, aonde você quer chegar? Dobre a tua atenção. Aqui se dividiu a família. E agora, em Lucas, no capítulo de número 3, no versículo de número 31, está claro: e Elaquim de Meleá, e Meleá de Mená, e Mená de Matará, e Matará de Natã, e Natã nasceu de Davi. A família sanguínea de Maria nasceu, preste atenção porque é importante esse ponto, nasceu então da divisão ali dos filhos Natã e Salomão. Você entendeu isso? Diga amém. Ok. Se você percorrer toda a genealogia, tanto de Maria como de José, você vai perceber que havia no histórico familiar, tanto de Maria como de José, pessoas que certamente manchariam a história familiar de qualquer um que viria a nascer. Por exemplo, na família de José, há na genealogia de Mateus 1, Raabe, uma prostituta; Ruth, uma estrangeira moabita; Salomão, fruto do casamento de Davi com Betsabá, e os senhores conhecem a história. Poderia falar de Manassés, poderia falar de Amon, mas quero falar de Jeconias. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 22, que Jeconias, ele foi desaprovado por Deus, e a sua descendência foi amaldiçoada. Eu vou ler para vocês, Jeremias capítulo 22, versículo 28, diz assim: é pois o homem Jeconias um vil utensílio quebrado, um utensílio que ninguém se agrada. Por que razão foram arremessados fora ele e toda a sua geração, arrojados para uma terra que não conhecem? Ó terra, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado de seus filhos, e é o homem que não prosperará nos seus dias, e nem prosperará algum da sua família para se assentar no trono de Davi. Tanto como da família de José, tanto como da família de Maria, havia no DNA dessa família maldições. Havia no sangue desta família palavras proféticas negativas que encerraria qualquer tipo de sucessão. Diante desse contexto bíblico, para contextualizar para os dias de hoje, nós sabemos que hoje em dia o aumento do aborto está absurdo nesse país. A contaminação da AIDS e doenças venéreas terrivelmente está aumentando também nesse país. A revista Veja publicou há 3 meses atrás que a cada 2 casamentos nessa nação, um sai divórcio. A prostituição infantil está chegando num grau cada dia maior nos cantos desse país. Rapazes de família se prostituindo em todos os aspectos. E para completar esse quadro de tortuosidade da humanidade nos dias de hoje, o vício das drogas, do álcool, está sendo um combustível para esta falsa e momentânea euforia. Meus irmãos, poderia falar também da depressão, pessoas mergulhadas nos remédios porque não conseguem ser felizes, porque há um vazio na sua alma.
E procurando estudar um pouco este comportamento tortuoso, degradativo da humanidade, eu pesquisei então 3 grandes teorias, na qual 3 grandes homens da história da humanidade dissertou. Essas teorias das maiores faculdades do mundo para poder explicar essa tortuosidade humana. Estamos vivendo, posso dizer, décadas, no mínimo 5 décadas de grande degradação humana. E então, meus senhores, há uma teoria geneticista explicada pelo Dr. Franz Crick, também influenciado por Pavlov, que o problema em que as pessoas se tornam más, as pessoas se tornam malignas, e então os seus filhos não têm um futuro melhor, segundo Pavlov. E segundo Franz Crick, na verdade, isto significa que existe uma memória celular, ou seja, há no DNA do sangue humano a explicação para os comportamentos estranhos, tortuosos. Na verdade, essa teoria ganhou força, porque chama que esta memória celular é hereditária, passando de pai para filho, e este comportamento que vem no gene humano, no sangue humano, de parte hereditária, se o pai é depressivo, certamente em algum momento de sua história, o seu filho será depressivo. Se a mãe é medrosa, insegura, a filha também será insegura e medrosa. Se o pai é um bêbado, se um pai é dominado pelo vício do álcool, certamente o seu filho será um dependente alcoólico. Se há na história de sua família um avô esquizofrênico, certamente haverá alguém em algum momento dessa geração sofrendo de esquizofrenia. É uma herança genética que então esse senhor muito conhecido, posso dizer assim, teoria geneticista, Pavlov explica, e Franz Crick então ele confirma que o problema da humanidade está no gene humano. Sendo assim, certamente, se há alguém na sua família que sofre de algum distúrbio, seja ele físico, seja ele psíquico, seja ele psicológico, alguém da sua família sofrerá também isso. Alguém me ouve e diga amém? Há uma segunda teoria, a teoria psicológica. Esta foi fundamentada por um neurologista austríaco, pai da psicanálise, Dr. Freud. E Freud explica, procurando entender o comportamento errôneo, tortuoso da sociedade e da humanidade, ele explica que na verdade nós somos frutos do meio que a gente vive. Escute isso aqui. Somos influenciados pelo ambiente em que desenvolvemos as nossas relações. Se uma mãe forte, dominadora, mandona, ditadora, poderosa, casa com um homem frouxo, doente, coitado, tímido, certamente essa relação, esse casamento vai desenvolver filhos doentes emocionalmente, formando filhos desequilibrados. Provavelmente a filha desse casal será uma filha tendenciada a ser uma menina fria, dura e rígida, porque a sua mãe influenciou negativamente a sua filha. Também posso dizer, o menino desse casal será também um menino inseguro, sem poder de decisão, porque o ambiente dessa casa transformou e influenciou negativamente a geração dos filhos. E a terceira e última teoria que eu quero hoje apresentar a vocês, que na verdade foi pregado por um grande intelectual, revolucionário, fundador da doutrina comunista, que atuou como economista, filósofo, historiador e jornalista, Karl Marx. Karl Marx, na verdade, ele identifica que o problema das pessoas, o que move as pessoas a ter uma vida difícil, má, perversa, é a desigualdade social. Quando os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres, a revolta toma conta do coração das pessoas. E essa revolta vai provocar no coração de um jovem uma violência. E a falta de oportunidades vai despertar
despertar um ladrão, um assaltante, um sequestrador. E se então uma pessoa nasceu numa favela, sem educação, sem saúde, sem oportunidade, sem saneamento básico, e a pessoa olha para a vida do lado, e a pessoa mora num condomínio de alto luxo, essa desigualdade social vai provocar uma reação na sociedade, porque Karl Marx prega que se não há uma boa educação, uma infraestrutura e uma interferência do governo, dando estrutura para a sociedade, neste caso, esta sociedade vai sofrer os piores males que ela possa sequer experimentar. E então, Karl Marx também prega uma solução: vamos acabar com o capitalismo selvagem e vamos trazer o comunismo, a igualdade, todas essas três teorias. Pastor Vanderlei Castelhano, ela é quebrada quando você lê, Pastor Moisés, a genealogia de Jesus. Porque tanto por parte de pai e tanto por parte de mãe, havia na árvore genealógica de José e Maria pessoas que também determinariam, sentenciariam Jesus a ter uma vida terrível. Como eu citei, Raabe era uma prostituta. Como eu citei, Jeconias, havia até uma palavra dizendo que os seus filhos não prosperariam. Porém, Karl Marx, Pavlov, porém, Freud, só não estudaram de verdade a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Porque, na verdade, em Jesus, ele quebra o padrão de perseguição e de sentença humana. E eu vim aqui nessa tarde, em o nome do Senhor Jesus, dizer para os que estão presentes e me assistem pela internet: eu não sei o histórico da sua família, eu não sei o que está no DNA do seu sangue, eu não sei o que aconteceu no seu passado, mas na pessoa poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toda a herança genética, ainda que Freud pense de forma diferente, ainda que Pavlov pregue de forma diferente, e ainda que essas teorias ganhou ao longo dos 50 anos força, explicando que os nossos filhos são assim, porque alguém na nossa família é assim. Eu vim dizer que pelo poder do sangue derramado na cruz, toda a herança genética, ela vai ser quebrada. E eu vim profetizar nessa noite que você não será sentenciado por nenhuma dessas três teorias, porque maior que Karl Marx, maior que Pavlov e maior que Freud é o homem que quebrou o padrão humano e transformou a história da humanidade. Eu vim profetizar nesta tarde que Deus é aquele que pega os que não são para confundir com os que são. Deus pega os fracos desse mundo para confundir com os fortes. Eu não sei qual é o teu sobrenome, eu não sei o endereço da sua casa, eu não sei no ambiente que você viveu, eu não sei qual é o teu histórico do seu passado ou o que está no seu DNA, mas eu acredito que hoje, nesta tarde, nos Gideões missionários da última hora, Deus vai provocar uma virada na sua história. Quem acredita que o doutor chamado Jesus vai marcar a tua história nessa tarde? Uma mão é pouca, levante as duas, enche o teu pulmão de ar e dá o seu primeiro glória a Deus dessa vez. Sabemos que aqui em cima deste altar, e sabemos também que aí embaixo na plenária, há pessoas que é fruto de um casamento desigual. Sabemos que há pessoas que viveram num ambiente hostil, mas eu vim dizer nessa tarde que o nosso Deus é diferente. Eles procuram as causas das nossas culpas, mas Jesus é aquele que indica a direção do nosso sucesso. Quem acredita que hoje tem direção para os teus sonhos, para as tuas promessas, reage, abre a sua boca e glorifica o nome do Senhor. Por isso, estamos vivendo dias. Esposa,
Por isso, estamos vivendo dias, pastor Marcelo Dias, em que nunca o Evangelho de Cristo foi tão atacado como está sendo atacado agora. Porque eles querem tirar das nossas mentes. A mídia quer tirar dos nossos corações, colocando na nossa mente e nos nossos corações apenas a razão. Mas há algo inexplicável que não se explica nas faculdades. É um mover espiritual chamado avivamento. Num culto como esse dessa tarde, Deus é capaz, pastor reverendo Samuel Ribeiro, de Deus pegar um nada, um ninguém, sentenciado a viver uma vida desgraçada, mas só porque você chegou aqui e acredita que Deus está aqui, e você começa a levantar a mão para dar glória, a derramar lágrimas, a falar em línguas, Deus olha, aponta para você, acabou, ninguém mais vai entender a sua história, porque é Deus que exalta, é Deus que levanta, é Deus que trabalha, é Deus que opera, e Ele está aqui nesta tarde. Sendo assim, no nosso caso, o avivamento, no nosso caso, não é meramente um movimento que acontece no meio dos homens, não. Há pessoas aqui nessa tarde que creem que o avivamento, o poder de Deus, é um modo de sobrevivência na nossa vida. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: nessa tarde, está fraco, diga: nessa tarde, o pastor está pregando, se agarre no mover de Deus na sua vida. Meus amigos, meus irmãos, estamos sendo atacados terrivelmente. Terrivelmente. Se vocês assistem jornais, eu, por exemplo, assisti pela internet. Colocaram no meu Twitter o link, eu vi. Como ridicularizaram, inclusive, esse altar. Pastor Rinaldo, quando Deus tomou o então, que já faleceu e dorme no Senhor, pastor Mozart Mistérios, e esse altar estava cheio da glória de Deus, e foi colocado em cadeia nacional, ridicularizando esse movimento, chamando isso aqui de uma palhaçada, uma esquizofrenia. Isso é uma guerra espiritual, e o diabo está usando essas armas, porque ele sabe que o Evangelho de Cristo, o poder de Deus, está crescendo nesta nação. Então eles estão querendo associar na nossa mente que o mover de Deus, o poder de Deus, não precisa ter essa reação. É só você racionalizar, pensar direitinho e entrar aqui como um robô e sair daqui como um robô. Mas só quem sofreu na vida, só quem vive num ambiente totalmente hostil, só quem não tem perspectiva de vida sabe que eu vou pregar agora. E você chega num ambiente desse, Deus toma o pregador, o cantor, o pastor, e libera uma palavra de esperança sobre a sua vida. Não tem gesso humano, não tem corrente humana que consegue segurar esse crente, porque ele analisa, na verdade, essa é a minha esperança, essa é a minha expectativa. Eu vim dizer para você nessa tarde: para de ouvir os doutores e deixa o fogo, deixa a unção, deixa a glória de Deus pegar sobre a tua vida nesta tarde. Estão querendo nos transformar, pastor Alisson, em ratos de laboratórios, pastor Abílio. Estão querendo nos transformar numa massa de manobra, querendo que nós pensemos de uma forma em que isso vai engessar o mover de Deus em nossas reuniões. Me ajude a pregar, por favor. Me ajude a pregar, por favor, meus amigos. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ele: quando o culto pega fogo, diga para o seu irmão, quando a glória desce, o que é que você tem feito nos últimos meses? Olhado para a câmera
ou está dando glória a Deus? Porque na verdade, senhores, se um cantor der lugar na hora que estiver louvando a glória de Deus e ele não resistir, hoje o cantor e o pregador se preocupa: se eu der lugar ao mover de Deus, se eu sapatear na glória de Deus, se eu pular na glória de Deus, o que é que vão postar na internet? Maior do que o YouTube, maior que o Facebook, maior que o Twitter, é a glória de Deus que muda a história de um homem. Eu vou dizer, porque eu tenho viajado, muitas vigílias grandiosas estão perdendo força. Eu vim dizer algo para vocês: orquestradamente pelo inferno estão tentando limitar os vasos e os profetas de Deus. Eu vou lhes provar. Se nós fizermos uma pesquisa aqui, mas você responda na sua mente: como está o culto de domingo à noite na sua igreja? Há a mesma liberdade de quando a igreja começou a crescer? Há a mesma liberdade para os dons espirituais? Alguém vai dizer: ô pastor, dou glória, porque a minha tem, então dá glória mesmo. Porque quando nós começamos no Evangelho, a gente ia para o culto por uma razão: quero ouvir Deus falar, quero ser envolvido pela glória de Deus. Hoje em dia parece que as coisas estão recebendo um novo formato. Quero ir na igreja, aleluia, para poder ver quem vai cantar, para ver quem vai pregar. E você já sabe o que vai acontecer. Mas eu vim dizer nessa tarde: eu acredito nisso. Ainda que há uma herança genética, ainda que o meio ambiente, como disse Freud, está tentando atrapalhar o nosso futuro, eu vim dizer que o Espírito Santo, Ele é Deus, Ele é incontrolável. E ainda, quando tiver vaso na terra, vai ter azeite de Deus. Eu quero perguntar: cadê os vasos dos Gideões nessa tarde? Então vai uma rápida reflexão. Aquele traficante que se converteu da sua igreja, aquele viciado que se libertou da sua casa, aquele marido que se converteu no teu lar, aquele milagre que aconteceu na tua família, ele veio como? Reflita. Como que esse milagre chegou na sua vida? Você sendo um mero religioso, que foi à igreja dominicalmente uma vez por mês? Foi assim que você recebeu? Quantos milagres você recebeu numa vigília cheia do poder de Deus? Quantas vezes você pensou em desistir e você chegou num culto poderoso da libertação, no culto do poder, do fogo, da glória? Chegou lá, você ouviu o pregador, o cantor, derramou lágrimas, aleluia, se emocionou, esqueceu do que você viveu. Aí você sai dali de peito aberto, cabeça erguida, e de repente você começa a ir contra as astutas ciladas do diabo e vence a guerra. Diga para o seu irmão: só com o poder de Deus, que a história da sua família, que a nossa história tem a chance de mudar. Aleluia. Eu fui nascido e criado numa favela. Se dependesse dos doutores, eu não estaria aqui hoje. Não estava no prognóstico. Não funciona assim. Eu nasci numa favela chamada Jacarezinho. Fiz a prova para passar para o Banco do Brasil. Passei, me tornei bancário. Minha vida regrada. Tinha os meus sonhos da minha maneira. Até que um dia eu fui num culto de uma igreja pequenininha. Cabia 60 pessoas. Na rua Santa Laura 36, na favela do Jacarezinho. Cheguei lá, eu vi a jovem Flor de Lis cantando e tocando uma guitarra. E na medida que ela cantava, isso fazem 21 anos,
e tocava, Deus tomou os vasos de Deus na sua casa. A glória de Deus foi derramada. Tinha um irmão do pandeiro que está ficando extinto, esses irmãos, que ele não tocava o pandeiro, ele espancava o pandeiro de tão forte que batia. E eu fiquei assustado com aquela cena. Uns irmãos gritando glória, outros aleluia, outros falando em línguas estranhas, outros sapateando. Eu fiquei assustado, mas eu sentia algo que era maior que o meu susto. Eu sentia algo no meu interior mais forte do que aquilo que me impressionava. Em dado momento eu já estava dando glória, eu já estava chorando e percebi que aquilo era a obra do Espírito Santo de Deus. E daquele dia em diante a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu vim dizer para você nessa tarde, de fato, nós temos que dar vazão ao mover de Deus nas nossas vidas, porque sem isso, não chegaremos muito longe. Diga para a pessoa que está do seu lado: você chegou até aqui, dando glória a Deus. Diga: você chegou até aqui, sendo um instrumento do Senhor. Agora grita com ele: não para com isso. Envolvi na juventude, virei líder dos jovens. E é óbvio, fiquei de olho na irmã que dirigiu o louvor. Casei com ela. Deus trabalha ou não trabalha? Eu creio que se você der glória a Deus com vontade, até na tua vida sentimental, Deus entra hoje e te dá vitória aqui, em nome do Senhor Jesus. E aí ela fazia um trabalho chamado Evangelismo da Madrugada. Ela ia toda sexta-feira no baile funk evangelizar viciados e traficantes. Escute isso aqui: herança genética ruim, meio ambiente ruim, desigualdade social. Ela ia nos bailes funk evangelizar os traficantes, dizendo para eles que Jesus é a dose mais forte. E eu gostei, e comecei a ir com ela no evangelismo, nos casamos. A favela em que nós morávamos era dominada pelo Comando Vermelho, a facção criminosa mais antiga do Rio de Janeiro. E havia uma outra facção chamada Terceiro Comando, tentando invadir as bocas de fumo, que é o ponto de venda de drogas, chamado assim no Rio de Janeiro. E os traficantes do Terceiro Comando estavam tentando invadir numa guerra com muitos tiros, com muita trocação de tiros, enfrentamentos nas avenidas principais do Rio de Janeiro. E foi aí então que a minha esposa olhou para mim e disse: amor, estourou a guerra entre o Jacarezinho e o Manguinho, entre o Comando Vermelho e o Terceiro Comando. E as mães estão pedindo que nós venhamos então evangelizar os meninos que estão lá no campo de futebol, envolvidos no tráfico do Terceiro Comando, porque tem muito filho de crente desviado lá. Eu olhei para ela e falei assim: amor, mas isso é perigoso. São muitos homens armados, a gente pode morrer. Ela olhou para mim e disse assim: você casou comigo sabendo da obra que eu fazia. E você prometeu que se eu casasse com você, você ia fazer tudo o que eu quisesse. Eu fui. Quando nós chegamos, irmãos, na avenida que cruzava o Jacarezinho para o Manguinho, que é a avenida suburbana, que hoje é chamado de Dom Helder, e havia uma lei que ninguém poderia circular depois das 10 ali, porque a guerra estava declarada, e naquela semana 16 haviam sido assassinados na guerra. E eu falei: amor, são depois das 10. Ela olhou para mim e disse: vamos embora, porque Deus está na nossa frente e não vai acontecer nada. Só dá glória a Deus com um negócio desse, crente espiritual que entende o mover de Deus, irmão. Aí eu cheguei na porta do Manguinhos, quando eu olhei para o campo, irmãos, mais de 200 homens armados, armas, irmãos, pesadas para uma guerra. E quem assistiu o Jornal Nacional há 3 anos atrás, quando as UPPs entraram no Rio de Janeiro, e o bonde, que é o grupo de homens armados que chefiou as favelas, fugiu do complexo do Cruzeiro para o complexo do Alemão, assistiu a potência dessas organizações criminosas. Quando eu olhei para o campo e vi aqueles homens todos armados, prontos para invadir o Jacarezinho, eu falei: meu Deus, e agora? Diga para a pessoa que está ao seu lado: é para falar. Diga: não interessa quem está na sua casa ou na sua família, sentenciado à derrota.
Diga: Deus mandou eu te dizer, por causa dos Gideões, por causa do seu culto hoje aqui, Deus vai quebrar toda a sentença humana para a sua glória. Você crê? Então escute isso aqui. Quando eu fiquei, irmãos, para entrar no campo, eu falei: meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Que amor entrou, irmãos. E a gente começou a ouvir os tiros vindo para cima. Eu queria correr, mas ela queria avançar. E melhor do que eu falar, eu vou chamar aqui o ex-dono do tráfico do Manguinhos. Hoje ele é pastor. Vem cá, pastor Alex, um dos meus 55 filhos. É melhor você dizer o que aconteceu lá. Se é para aplaudir o nome do Senhor, aplauda mais forte e glorifica o nome dele. Glória a Deus, aleluia. Nós estávamos em guerra naquele momento, porque queríamos invadir a favela do Jacarezinho, pois foi tomada pelo 3º comando, que era uma facção rival. E eu me lembro muito bem que eu estava com toda a liderança do Comando Vermelho, e estávamos armados com armas de alta destruição, como disse aqui o meu pastor Anderson. Pistolas Magnum Cono 357 com bala de rolo-ponte, HK de 21 tiros, semi-automática, granadas M4, que quando explodia abria 50 metros em círculo. Eu mesmo usava uma 12 americana, caçadora de Android, 18 tiros, semi-automática. Um fuzil Sig Sauer G3, que atira 900 tiros por minuto. Na favela de Manguinhos ninguém entrava, nem mesmo a Bob conseguia entrar, porque estávamos endemoniados. Naquela época todos tinham pacto com demônios, e toda sexta-feira nós tínhamos que doar sangue para um espírito maligno das trevas. Ninguém poderia circular, mas daqui a pouco me chega um menino, que era o vigia da boca de fumo, olhou para mim e disse: aí parceiro, posso te dar um papo? Eu falei: fala, de menor, tem uma tia que quer falar com você. Eu olhei para ele, eu falei: de menor, manda ela embora, pois a favela está em guerra. Daqui a pouco ele volta de novo e olha para mim e disse: aí parceiro, posso te dar um papo? Eu falei: fala, de menor. A tia é sinistra, irmão. Ela falou que só sai daqui depois que te dá uma palavra nessa noite. Eu olhei para ele, eu disse: quem é essa mulher que está entrando na minha favela? Tem amigos aqui do Rio, tem pastores do Rio, meu amado irmão Alex, ele sabe como é que é o tráfico de drogas. Pastor Marco Aurélio foi lá no Rio de Janeiro. Eu falei: quem é que está desafiando a minha boca de fumo? Ele olhou e falou: irmão, eu não tenho nada a ver com isso. Eu falei: me mostra ela. E ele me mostrou um casal de longe, e eu olhei para eles, eu falei: ah, não vai embora não. Peguei um fuzil 762, coloquei no traçante, são balas para tirar à noite, são armas de guerra, e comecei, pá, pum. Aí o fuzil, a bala subiu, passou pela cabeça dela. Aí eu falei: ela vai embora. Ao invés dela recuar, ela deu um passo para frente. Eu falei: ué, ela não vai embora. Peguei o fuzil, dei outro, patum, e ela foi, passou por cima, a bala por cima, e ela deu um passo para frente. Aí eu peguei a 12 americana. Eu falei: esses crentes vão ter que ir embora agora. E patum, 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 patum. E cada vez que eu dava tiro em cima dela, ao invés dela recuar, ela dava um passo para frente. Cada vez que eu dava, ela vinha para frente. Pastor Lorinaldo, a pastora então agora, essa mulher de Deus, se aproxima de mim, agarra na minha mão e olha para mim e diz: você está gastando bala à toa. Enquanto eu estiver viva, eu vou pregar o evangelho para você. Oh, aleluia. Pastor Paulo Marcelo, eu olhei para ele e disse: tia, para mim não tem mais jeito. Ela disse para mim: pastores, e falou o seguinte: enquanto a vida ainda há esperança. E olhou para mim e falou: eu vou profetizar. Pastor Vanderlei Castelhano, quando ela disse: eu vou profetizar, um dia eu ainda vou ver você cheio do Espírito Santo, e eu vou ter alegria de poder estar contigo cantando e você pregando o evangelho. Hoje, meu amado pastores, pastor Cisilo Bernardino, missionária Elba, eu hoje sou filho dela. Eu hoje sou pastor no Ministério Flor de Lis, acadêmico em direito, milito na área jurídica, e estou aqui dizendo: Gideões missionário, Deus muda história e vai mudar a tua também. Quem acredita nisso, jogue a mão para cima e dá glória a Deus mais alto que você puder. Ninguém entende nada. Fomos na Xuxa dar o testemunho em 2002. Ficou impactada.
Fomos na Hebe Camargo, ficou impactada. Pastor Samuel Ribeiro, fomos também em vários programas outros. Na Ana Maria Braga, ficou impactada. E em 2008 foi feito um filme. A produtora da Xuxa, os produtores da Xuxa, Marco Antônio Ferraz, foi então que ele lançou um desafio para fazer um filme com a nossa história. 28 atores da Globo, pastor Fernando Pérez, oh aleluia, se colocaram à disposição. Quem iria fazer o meu papel seria o Lázaro Ramos. Mas veja como a sociedade, ela é impactada pela glória de Deus. Quem fez o meu papel foi um ator que é um dos melhores atores da Globo, mas que foi a serviço do rei, chamado Reinaldo Gianecchini. Aleluia. Quem diria que o Reinaldo Gianecchini iria fazer o papel de um pastor no cinema? Sabe por quê? Porque Deus, Ele quebra as teorias. Deus, Ele mostra para a psicologia, Alisson Bernardino, meu pastor, para a sociologia, para os geneticistas, mostra para quem não acredita, até para os advogados que às vezes não acreditam em milagre, que Deus, Ele quebra os demônios, que Deus amarra as potestades, e que nenhuma sociedade pode aguentar o poder de Deus. Se eu estou pregando para quem acredita que Deus faz milagre, dá o pulo da cadeira para adorar. E aí? Você acha que vai sair daqui desse evento e a tua casa vai ficar a mesma coisa? Eu vim dizer, Deus está colocando uma dinamite dentro de você. O nome dessa dinamite é Espírito Santo. Hoje Deus vai quebrar teorias humanas a teu respeito. Quem recebe isso, levante a sua mão para adorar. Adore, adore. Deixa Deus renovar essa unção. Deixa Deus renovar esse fogo. Deixa Deus renovar esta glória. Sente por alguns instantes. Aleluia. Adore you, Lord. Essa glória vai invadir a tua casa hoje. Essa glória vai invadir o teu interior nessa tarde. Esta glória vai pegar teu filho, tua filha, teu marido, tua esposa. Esta glória vai entrar no seu trabalho, na sua área comercial. Quem diz que você não vai prosperar? Quem diz que essas portas não vai abrir? Se o homem não abrir, Deus abre e arromba a porta para você. Foi aí então a glória que estava sobre a vida da minha esposa. Estávamos casados há 3 meses. Me contagiou. Diga para o seu irmão, por favor, diga assim: se o meio ambiente, segundo Freud, influencia, pega no teu irmão e agora, pega na mão dele. Diga: hoje, a glória que está em mim vai ser transbordada em cima de você. Vamos para casa. Uma mãe, o pastor Paulo Marcelo, procurou a nossa casa, bateu na porta contando que havia uma adolescente de 14 anos de idade que se envolveu com a cocaína. Avante, Gideões, a colheita ainda não acabou. E a minha esposa disse: não, eu vou ajudar. Cadê a sua filha? Ela fugiu de casa. Foi parar na Central do Brasil, que ficou conhecido pelo filme de Fernanda Montenegro. É onde é o centro, onde ficam os trens da cidade do Rio. E ela disse: não, nós vamos lá. Fui eu e minha esposa numa manhã. Chegamos na Central do Brasil, não encontramos a menina viciada de 14 anos. Encontramos uma outra menina viciada.
aproximadamente 15, 16 anos. A minha esposa falou, vamos conversar com ela. Ela se aproximou, perguntamos o nome para ela, e ela meia doida, por causa da cocaína, se chamava Leia. Ela nos contou a sua história, terrível. Ela tinha se viciado também em drogas. Fugiu de casa porque a família não tinha estrutura. O ambiente que ela vivia, rejeitou, rechachou a menina, adolescente viciada em cocaína. E ela se tornou uma moradora de rua com 15 anos de idade. Foi violentada sexualmente na rua. Isso gerou um bebê indesejável. E ela então, de uma maneira exagerada, começou a cheirar mais cocaína para forçar o aborto. Ela teve uma crise de overdose. Achou que perderia o bebê. Mas ainda de forma prematura, de 8 para 9 meses, o bebê sobreviveu, nasceu. Depois que ela contou isso para a gente, a minha esposa virou, que bom. Aí ela contou para a Flor assim, dizendo, eu estou com 15 dias apenas de resguardo. Ela, sua bebê tem 15 dias, cadê ela? Vamos lá então. E ela nos deu uma notícia trágica. E ela disse assim, eu acabei de jogar fora minha filha no lixo. Como vocês também ficamos apavorados. E a minha esposa tem uma habilidade do espírito de conversar com pessoas nesse estado. Convenceu a menina Leia a nos mostrar onde estava a bebê. E a gente preocupado se a criança ainda estava viva. Hoje, toda sentença humana vai ser quebrada na sua vida. Aleluia, Jesus vai dar a última palavra na sua história hoje. Quando nós chegamos ali atrás da Central do Brasil, num local chamado Maloca, havia uma grande lixeira. Quando nós então se aproximamos da lixeira, havia uma bebê de 15 dias, toda suja. Sobreviveu. Pastor Marco Aurélio. Peguei a bebê na lixeira. E ali próximo, num barzinho, nós demos banho nela. Comprei um macacão, nunca vou esquecer, de cor rosa, no camelô. Convencemos a Leia de ir para casa. Junto conosco, aquela bebê. A Leia fugiu de casa, de novo, por causa das drogas. Eu fiquei com aquela linda bebê. Com 15 dias de nascido na minha casa. Hoje, viva, cheia do Espírito Santo, com 19 anos. Eu queria chamar aqui a Rayane. Vem cá, Rayane. Era o sonho dela vir aqui, pastor Suzano. Quando ela te conheceu em Marataízes, ela chegou no quarto do hotel toda alegre, dizendo para mim, pai, Jesus mudou a nossa história. Minha filha, dá uma palavra aqui para eles. Paz do Senhor para a igreja. O fato de eu ter sido jogado fora no lixo não significa nada hoje para mim. Porque o diabo achou que ele ia acabar a minha vida, mas ele esqueceu que Deus olhou para mim. E quando Deus me olhou, Ele já tinha planejado a minha vida toda. Me deu amigos, família, namorado, trabalho. Hoje eu dirijo com a minha mãe o Instituto Flor de Lis, onde eu apoio crianças que passaram pelo mesmo problema que eu, para amanhã elas não crescerem revoltadas. Eu acredito que nós somos carta de Deus, pastor Reuel Cisino, para a vida dessas crianças. E eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deus mudou a história do Alex. Tirou do coração de pedra dele a revolta. Deus salvou minha filha. Me deu ela. Quero te fazer uma pergunta. Você acha que vai sair desse congresso vivendo essas sentenças humanas de pessoas que se acham alguma coisa, mas não sabem quem é o nosso Jesus?
Estava dormindo, pastor Marco Aurélio. Por volta de 3 da manhã, um barulho muito forte, pastor Moisés bateu na nossa porta. Eu falei, amor, vai lá ver quem é. Na favela, uma casa agarrada na outra, não tem privacidade. Eu pensei que era briga de alguém. Falei, amor, deve ser alguém brigando, pede para sair da nossa porta. 3 meses de casado apenas. Minha esposa abriu a janela, pastor Leandro, e fechou de novo e disse assim, amor, você não sabe o que está acontecendo. Eu falei, o que foi? Quando ela abriu a janela de novo, estava cheio de crianças na nossa porta. Uma delas balançou a mão e disse assim, socorre a gente. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Espera aí que eu vou aí. Nós abrimos a porta de casa, elas invadiram apavoradas a nossa casa. Acalmamos. E elas nos contaram que aquela madrugada, o grupo de extermínio passou no calçadão da Central do Brasil, provocando uma chacina. Muitas crianças foram assassinadas. E eles disseram assim, a Leia nos deu o teu endereço, dizendo que vocês eram crentes. A resposta para a sociedade está na igreja. Aí então, eu vim aqui, deixa a gente ficar. Eu olhei para minha esposa, eu falei, amor, e você? Ela é pentecostal de berço, filho de pastor assembleano. Amor, vamos deixar as crianças aqui e vamos lá para a Central do Brasil. Eu falei, meu Deus, já não chega a enfrentar o tráfico. E eu ainda muito regrado. Ela disse assim para mim, não, nós temos que ir lá. Vai que alguém sobreviveu. Irmã Lídia Moisés, ela me convenceu. Olha para o seu irmão e diga assim, quem tem a glória de Deus, contagia. Pergunta ao seu irmão, cadê o glória a Deus aí, irmão? Quem tem a glória contagia. Nós fomos para a Central do Brasil. Quando eu cheguei lá, a história era real. Várias crianças e adolescentes assassinadas. E nós encontramos uma bebê de apenas 3 anos de idade, que nós viemos descobrir depois que o nome dela era Vânia, com uma bala alojada na altura do fígado, viva. Pegamos a bebê Vânia, levamos para o hospital de emergência do estado do Rio de Janeiro, Souza Aguiar, ali no centro do Rio. Socorremos a Vânia. E para a glória de Deus, hoje a Vânia está com 21 anos, já é mãe, é minha filha, para a glória do nome do Senhor Jesus. Voltamos para casa, e quando nós chegamos em casa, eu falei, amor, e agora? Ela falou assim, vou fazer o que meu pai me ensinou. Eu falei, o que o seu Francisco te ensinou? Aí ela disse a frase bem pentecostal, que eu carrego até hoje como meu segredo. Que eu só vou contar se você passar uma senha. E a senha é essa, fala, pastor. Quer saber o segredo? Passe a senha aí agora. Eu vou falar. Ela disse assim para mim, meu pai me ensinou que é dando glória que a vitória vem. Aí eu falei, como é que é isso? Ela me disse assim, pastor Cezino, por cada criança eu vou dar um glória. Eu falei, tá bom. Nós juntamos as crianças e começou 1, glória a Deus. 2, aleluia. 3, louvado seja. Pastor Alisson, 5, glória a Deus. 7, aleluia. 9, glória. Quando contou 10, eu gritei, misericórdia, Senhor. 15, misericórdia. 20, misericórdia, pastor Luciano. Só parou a contagem quando fez 37 crianças. 14 eram bebês abaixo de 2 anos de idade. Fiquei apavorado. E ela disse assim, amor, eu tenho uma ideia. Vamos ligar para o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. Nessa época eu não conhecia o pastor Cizino. Se não era aqui que eu batia, pastor Cizino. E aí nós fomos procurar o Betinho, que inventou o Natal sem fome no Brasil. E ele mandou comida para nossa casa 3 meses. Não era fácil. 6 quilos de arroz todo dia. 2 quilos de feijões todo dia. Todo dia 100 pães francês de manhã, 100 pães francês de tarde. Porque filho de crente come com uma beleza. Olha para o seu irmão e diga assim, o nosso Deus vai prover tudo aquilo que você precisa. E aí, irmãos, ele era portador do vírus HIV, ficou doente, enfermo. Acionou a TV Globo para nos ajudar. A TV Globo fez uma matéria com a repórter Priscila Brandão, de tarde, de noite, num sábado, no Criança Esperança, para contar nossa história ao Brasil. Foi aí então
que em vez de bênção veio e foi perseguição. Porque a repórter contou a história de um casal de favelados. Vou repetir, um casal sem condições financeiras estava abrigando em sua casa 37 crianças da rua. Então o poder público foi noticiado. E o juiz de menores titular nos intimou a uma audiência. Arrumei um advogado e fui com ele até a Praça 11, onde é a sede do juizado. Quando eu cheguei lá, Flor de Lis, o advogado, entraram na sala e o juiz disse assim para ela: olha, Flor de Lis, a imprensa está pegando no nosso pé, sua atitude é bonita, mas você não pode fazer esse trabalho, você não pode fazer essa obra. Primeiro, porque você não estudou e não se preparou para isso. Segundo, porque você não tem estrutura para fazer isso. E terceiro, eu não te dei autoridade para fazer isso. Minha esposa olhou para o advogado, arrumei o advogado, ficou quieto. Virou para ele e disse: doutor, eu achei que eu vim aqui para o senhor me ajudar a ter estrutura, mas eu não posso abrir mão dos meus filhos, porque quem me deu os meus filhos foi o meu Deus. E nós já estamos juntos há quase um ano, e tem irmãos sanguíneos entre eles. Como é que eu vou separar eles? Vou dividi-los nas Funabens, antigas fábricas de marginais do Rio de Janeiro. E ela disse: eu não posso liberar os meus filhos para ir para esses abrigos que são fábricas de marginais. O juiz ficou aborrecido, deu um tapa na mesa, ficou de pé e disse assim: escuta aqui, menina, tem alguma coisa errada acontecendo aqui na nossa sala. Já que esqueceram de me apresentar para você, eu me apresento. Eu sou o doutor juiz Liborne Cirqueira. Eu sou o juiz titular da primeira vara Infância e Juventude do Rio de Janeiro. Eu sou a autoridade maior aqui dentro. Se digo que vou pegar as crianças, vou pegar, e acabou o assunto. Minha esposa olhou para ele e disse assim: o senhor está coberto de razão. Se levantou, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Também não me apresentaram para você. Eu sou a Flor de Lis, serva de um Deus vivo, que é juiz dos juízes, autoridade maior no céu e na terra, e ninguém vai pegar meus filhos. Para não me alongar muito, resumindo a história: mandato de prisão por desacato à autoridade e busca e apreensão de todos os meus filhos. Fiquei na antessala do juiz aguardando a execução da ordem, e não tenho vergonha nenhuma de dizer o que eu vou dizer agora: fugi. Fugiu eu e Flor, meu pastor, e os meus filhos. Um jornalista que também não concordou com a ordem do juiz, junto com Herbert de Souza Betinho, sociólogo, arrumaram uma casa para a gente num bairro chamado Irajá, cortado pela Avenida Brasil, a avenida mais conhecida do Rio. Ficamos lá 4 meses e meio. Fez muito frio, fomos até o centro do Rio de Janeiro pegar cobertores e roupa de cama. Quando nós estamos voltando no ônibus, no ponto de ônibus que dava para nossa casa, estava o nosso filho mais velho. Antes, guardador de armas do tráfico no Jacarezinho. Hoje, pastor da nossa igreja na cidade de Niterói. Porque só Deus transforma, aleluia, e quebra a sentença humana. Quando eu vi o pastor Carlos em pé no ônibus, descalço, eu pensei: aconteceu alguma coisa. Quando nós descemos do ônibus com os cobertores, eu falei: Carlos, o que houve? E ele disse: o juizado encontrou a gente. Minha esposa ficou aflita e começou a querer chorar, dizendo: não, eu prometi para os meus filhos que ninguém ia nos separar, que eu ia lutar por eles até o fim. E agora? O Carlos botou a mão no ombro dela e disse assim: mãe, não fique assim, nós fizemos igualzinho a senhora ensinou para a gente. Crente pentecostal é doido, irmão. Virei para ela e falei: o que é que você ensinou que eu não estou sabendo? Aí Carlos disse: enquanto o juizado batia na porta da frente, nós fugimos pela porta da garagem. Está todo mundo na praça esperando vocês chegarem. E na rua, na Avenida Brasil, minha esposa deu um brado de línguas estranhas e gritou: eu não vou me entregar na mão de Faraó. O meu Deus vai mostrar quem é o Deus da minha vida. Encontramos as crianças, pastor Vanderlei, e eu fui passar um dos piores momentos da minha vida. Quem quer ouvir o final e lembra daquela senha? Passa aquela senha aí agora. Ah, eu vou falar. Foi aí então que, sem ter muito para onde ir,
sem ter para quem pedir ajuda. Eu passei um dos piores momentos da minha vida. Fui dormir na rua, com todos os meus filhos. E eu pensei comigo mesmo, e agora? Saiu então em todos os jornais do Rio de Janeiro, do dia 12, 13 e 14 de julho de 1995. Procura-se Flor de Lis, sequestradora de criança. Jornal Globo, Jornal do Brasil, Jornal Dia, dando capa de jornal que nós éramos sequestradores de crianças. Aleluia. Dormindo na rua, escutei um choro. Pensei que era da minha esposa, era madrugada no aterro do Flamengo. Era minha esposa. E disse para ela: amor, não chora. Porque se você chorar, você vai tirar minhas forças. Você é a mulher de oração aqui. Ela olhou para mim e disse: amor, a gente deve ter feito alguma coisa errada, porque está dando tudo errado. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Talvez sem perspectivas. Mas eu vim dizer: hoje Deus vai mudar a sua história para a sua glória. Eu disse assim para ela: amor, lembra que você me ensinou o que o teu pai te ensinou? Que é dando glória que a vitória vem. Vamos dar glória, vamos cantar. Em dado momento ela parou de conversar comigo, se sentou-se na areia daquela praia e com um ar de profetisa esticou o dedo na minha direção e falou assim: assim te diz o Senhor. Esse anjo que acabou de descer do céu te diz assim: eu desci amando de Jeová. E esta é a palavra: por causa da tua adoração em tempo de grande aflição, o milagre que eu vou fazer com a tua vida e com a tua família, o mundo inteiro vai saber o tamanho desse milagre. Eu recebi aquela palavra, amanheceu. Nós procuramos a imprensa, o repórter Roberto Kovalik da TV Globo. Ele fez então uma coletiva na Cinelândia, no centro do Rio, com vários repórteres e comissários do juizado de menores, com advogados, assistente social e psicólogos. Foi aí então que nós fomos conduzidos para o juizado de menores. Quando nós chegamos com aqueles profissionais da área social e os repórteres no corredor, fizeram a gente parar na antessala do juiz, a mesma que eu fugi. Quando eu cheguei ali, um comissário me abordou e disse assim: Anderson, o teu Deus é forte e a tua reza é brava mesmo. Eu falei: que história é essa, rapaz? Eu oro, não rezo. Ele disse: você não está vendo televisão nem lendo jornal? Eu falei: não, só estão falando mentira a respeito da gente. Ele: não, Anderson, a Polícia Federal está fazendo uma operação, está prendendo os bicheiros do jogo do bicho, da contravenção do jogo do bicho. E encontraram a agenda da corrupção com o Castor de Andrade. E junto com eles, na agenda da corrupção, encontraram 83 nomes. E entre os 83 nomes, encontraram o nome do doutor juiz Liborne Cirqueira. E ele perdeu a posição de juiz, Anderson. O teu Deus trocou juiz. Caminhando por fim, por favor, me ajude a pregar. Pega no braço de um irmão e diga assim para ele: não mexe comigo não, que eu sou crente, irmão. Não mexe comigo não, que eu sou crente, pastor Joel. Cheguei na sala do atual desembargador do estado, doutor Ciro Darlan. Fez um acordo conosco. Ele disse assim: Anderson e Flor, você sabe que a mídia está aí fora. Eu cheguei no juizado agora, preciso botar ordem na casa. E eu não quero problema com vocês, que vocês são crente, crente é doido. Então eu quero fazer um acordo com vocês. E a gente perguntou: qual é o acordo? Ele disse: Anderson, eu tenho que obedecer o Estatuto da Criança e Adolescente. É lei, tem que obedecer. E o que o senhor quer? Obedecer o estatuto. Você tem que arrumar uma casa de, no mínimo, pela quantidade de filhos, de 6 quartos, 3 banheiros, fora da favela. Matricular as crianças no colégio
e passar por avaliação médica individual pelo nosso médico. Se todas estiverem com saúde, matriculada e numa casa adequada, eu lhe dou minha palavra que eu vou dar guarda de todos os filhos para vocês. Mas você tem que fazer isso num prazo de 30 dias. Quantos dias? Não ouvi. Quantos dias? 30 dias. Eu disse assim, não dá. Primeiro que eu ainda não conhecia o pastor Paulo Marcelo, nem o pastor Samuel Ribeiro, nem o Vanderlei. Conheci o pastor, não conhecia ninguém, tinha amigo. Desempregado do Banco do Brasil, carteira de trabalho suja, nome de sequestro nos jornais, não tinha como. Aquilo na verdade era uma armadilha jurídica. A minha esposa se levantou, atravessou a sala que era grande, levantou a mão para o doutor Ciro Darlan, desembargador hoje do estado, e disse assim: está feito o acordo. Você deu glória porque não era você que estava lá, irmão. Eu olhei para ela e aguardei ela vindo. Quando ela veio, eu disse assim: você está doida? A gente tinha que negociar o prazo. Ela: não se preocupe. Os dois irmãos que estão atrás do juiz disse que era para fechar o acordo, porque o nosso Deus estava no negócio. Aí eu pensei que eu estava ficando doido, pastor Cecino, e olhei de novo para a mesa do juiz. Quando eu olhei para a mesa do juiz, só tinha o defensor público, que foi dispensado, e o promotor e o escrivão. Eu falei: não tem dois irmãos ali? Olhei para ela e falei assim: amor, não tem ninguém ali não. E aqui, uma particularidade do nosso casamento, eu falei: essa tua fé pentecostal beira o fanatismo. Não tem ninguém atrás do juiz. Ela sorriu para mim com muita confiança e disse assim: tem. E eles estão dizendo para você que o milagre vai ser muito grande. Hoje eu sei o que é, na época eu não sabia. Eu não estava sozinho naquela peleja. Os anjos do Senhor estavam comigo naquela guerra. Eu vim dizer para você, ainda que esteja difícil na tua casa, na tua família, para fazer esses sonhos acontecer, sabe quem está com você? Ele é mais poderoso para cumprir cada promessa que Ele te fez. Quem quer sair da sala do juiz? Não tenho tempo de contar tudo, você vai ter que adquirir nosso DVD. Nossa loja está lá em frente ao Hotel Arco do Sol. Já fiz minha propaganda, hein? Quando eu cheguei do lado de fora, ela disse assim: se preocupe não, Deus vai prover. No prazo do juiz, o empresário que viu aquelas matérias contra a gente no jornal, que pagava R$50 toda segunda-feira, e era aqueles R$50 que botava o angu e a salsicha na minha mesa. Por isso que eu não aguento mais comer angu e salsicha. Eu comi angu e salsicha 3 anos direto na minha vida. Quando eu cheguei no banco, não tinha os 50, e liguei para ele, eu não conhecia. Ele disse assim: vem aqui que eu quero conversar com você, que eu estou com jornais na minha mesa. Quando ele soube a história, ele disse assim: eu acredito em vocês, eu vou no juiz com vocês, eu vou alugar uma casa para vocês, vou falar com um conhecido meu, vamos matricular as crianças no colégio. E no prazo do juiz, irmãos, para a glória de Deus, eu cheguei lá em 30 dias, entreguei a documentação de uma casa alugada num bairro chique do Rio de Janeiro, chamado Rio Comprido, do lado da Lagoa Rodrigo de Freitas, numa casa de 6 quartos, 3 banheiros, as crianças matriculadas no colégio, e todas em perfeita saúde, para a glória de Deus. O juiz olhou os documentos e disse assim: mas isso não é possível. Eu disse: doutor, eu também não acreditava muito não, o senhor tem que ir na minha casa para ver. E sentado na minha mesa, irmãos, ele assinou a guarda de todos os meus filhos. E hoje eu estou aqui no 31º Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, para dizer para você que eu e a minha casa servimos. O nome não é de Freud, não é de Karl Marx e não é de Pavlov. Eu sirvo com a minha casa o nome do Senhor Jesus Cristo. Que as notícias nos jornais mudaram. Codiniz foi convidada pela imprensa para ser homenageada, e foi feito um especial com ela de Dia das Mães na televisão.
E vários atores da TV Globo ficaram impactados com esse testemunho. E Deus resolveu nos exaltar quando há 3 anos atrás saiu em todos os cinemas do Rio de Janeiro, pela primeira vez, a história de um casal de pastores nos cinemas desse país. Porque quando Deus fala, Ele cumpre a promessa que Ele faz. Moisés, aleluia, por favor, eu queria agora para vocês, com a autorização da direção, exibir para vocês, porque tem muita gente que fala e não crê. Então eu vou mostrar, e depois eu quero orar aqui, e profeticamente eu vou dizer: hoje é o dia que Deus vai mudar a sua história e a história da sua família. Quem acredita nisso, levante a mão para adorar o nome do Senhor Jesus. Eu quero exibir para vocês nos telões, os pastores vão ver na TV, o trailer desse filme, que foi feito da nossa vida. Cada ator desse representando um filho meu. Pode passar o trailer aí, por favor. Isso. E eu vou mostrar para vocês agora. Já está saindo? Tá no telão? Aí. Nem milagre nenhum daria jeito. Esse é o Gianecchini fazendo o papel do Alex. Acho que eu não vou pra casa da minha mãe, não. Desce, filho, pai. Sai, filho, pai. Solta. Seja qual for o teu problema, A própria Flor de Lis faz o papel dela no filme. E todo o filme é gravado nos locais originais, nas favelas. Eu nasci com o vírus da AIDS. Os meus irmãos também. É estranho ter sido escolhida para ter esse destino. Eu vou ser mãe. Uma excelente mãe. E vou cuidar dos meus filhos como a minha mãe Flor cuidou de mim e dos meus irmãos. Com o mais importante, todo o amor do mundo. Essa é a atriz Aline Moraes. Não deu tempo de eu contar. Nossos filhos, 4 deles vieram HIV. E Jesus curou 2 para a glória do nome do Senhor Jesus. Essa é a atriz Fernanda Machado. Era uma adolescente que você assiste melhor no filme, que foi violentada sexualmente pelo próprio pai. A criança ia ser assassinada no ventre, ia ser abortada. E hoje, essa criança é uma levita na casa do Senhor Jesus. Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar, não. E no elenco do filme, conforme eu te falei, vários atores da TV Globo fazendo os meus filhos. Fernanda Lima, a atriz Débora Seco fazendo o papel da Simone, que eu já vou te apresentar. O Cauã Raymond fazendo o papel do pastor Carlos, que eu te contei. Cris Viana fazendo o papel da menina Vânia, que sobreviveu da chacina. Eric Marmo, Ana Furtado. Esse ator se converteu depois do filme. Guilherme Beric, hoje é crente para a glória de Deus. A Bruna Marquezine faz o papel da Rayane, que eu te mostrei aqui, que Deus tirou das ruas. Isabel Filardes, Tiago Rodrigues no papel do meu filho pastor Misael. Eduardo Galvão, Tiago Martins e no meu papel, parecidíssimo comigo, Marcelo Antonia lá. E se Deus abriu o mar vermelho para Moisés? Se ele derrubou o gigante Golias para Davi? E se ele enviou Jesus no ventre de Maria, concebido pelo Espírito Santo? Ele é fiel e justo. E vai nos ajudar também. Esses são os bailes funk que eu te cantei, que a Flor de Lis evangelizou e tirou muitos jovens do tráfico. E agora nós vamos assistir a salvação de um deles, como eu te contei aqui do Alex. Para o baile. Gisele Thier, do filme Rambo 4, representa a namorada do rapaz Alain, que foi pedir socorro pra gente lá em casa. Dona Flor, por favor. Tudo gravado nos locais originais. Meu namorado levaram ele. Esse ator Sérgio Maroni faz o papel do menino que a gente salvou no dia da morte, que você assiste melhor no DVD do filme. O ator Rodrigo Hilbert é o dono do tráfico que se converteu, você assiste também no filme. Letícia Spiller também no elenco. Graziela Schmidt. O filho de Lucélia Santos, Pedro Nesco, Júlia Matos, Carol Oliveira e Letícia Sabatella. Acho que foi Deus. Acho que foi Deus que tocou mesmo, que abriu o coração.
E essa última cena, o diretor do filme queria gravar a cena que a gente dormiu na rua, que eu contei para vocês. Eu disse para ele: Marco Antônio, eu queria então que essa cena fosse gravada no mesmo local que a gente dormiu na rua e foi humilhado. E eu queria também que não tivesse atores, fosse eu e a Flor e os meus filhos verdadeiros. E ele me perguntou: por que, pastor? Eu disse: porque eu quero declarar nessa nação que o crente, pastor Marco Feliciano, no lugar que ele é humilhado, é lá que Deus vai exaltar ele primeiro. Sou eu, a Flor e os meus 55 filhos no mesmo local que eu dormi na rua. Hoje eu estou aqui nos Gideões para dizer para você que só Jesus quebra qualquer sentença humana na nossa vida. Se você recebe essa palavra, joga a tua mão no terceiro andar para adorar o nome de Jesus. Eu queria chamar para vocês, irmãos, eu falei com o pastor Cicino que ia fazer de tudo para trazer todos os 55, mas não deu, é muito. Eu só consegui uma van e 2 carros, deu para trazer metade. Eu quero apresentar para vocês aqui, deixa passar aí, vem cá, isso, meus filhos. Vem cá, querido, vem cá. A Rayane, que eu já te mostrei. A Fafá, a Rafaela, a Anabel, a Raquel, o Adriano, a Laíse, o Miguelzinho. Cadê o Lucas? Vem cá, Lucas. A Marzi, vem pra cá, gente. O Misael, o Luan, a Isabel, o Flavinho tá por aí que eu vi. Tá aqui. Só deu para trazer esses. Aleluia. Diga assim para o seu irmão: e aí, tem jeito ou não tem jeito? Diga: Deus faz ou não faz, irmão? Todo mundo fica de pé aí agora, todo mundo de pé. Quero orar agora. Nós vamos orar pela sua vida. Eu queria que você desse a mão para o seu irmão aí agora. Quem tem bênção, passa a bênção. Quem tem glória, passa a glória. Quem tem poder, passa poder. Quem tem fé, passa fé. Isso, dá a mão, pode dar as mãos. Obedece o profeta, dá as mãos. Isso, todos. Isso, levanta a mão do seu irmão para o alto assim. Pastores, estenda a mão aqui para o altar, pastores. Aqui, ó, pastores. Isso, estenda a mão para cá. Aleluia. Pastor Marco Aurélio, a Flor com o Luan vai entrar. E depois Lídia Moisés. Ok, já prepara os cantores. Eu vou orar agora. E eu creio que o Deus que agiu na minha família, o Deus que arrancou os meus filhos do tráfico de drogas, o Deus que salvou a Rayane, o Deus que deu vida à Flor de Lis, o Deus que sustenta os meus 55 filhos, Ele vai entrar na sua vida e quebrar qualquer sentença negativa do homem agora. Se você crê, aperta a mão do seu irmão. Levanta ela assim bem alto. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos agora. Isso, começa a clamar. Isso, começa a orar. Isso, começa a dar glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso. Isso aqui é Gideões. Você vai voltar para a tua casa cheio da glória de Deus. Você não vai voltar para casa do mesmo jeito que você chegou hoje aqui. Deus vai mudar não só a tua história, mas a história de toda a sua família. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Pai da glória, em nome do teu Filho Jesus, quando o teu ungido me convidou, meu pai, pastor Cicino, para ministrar nessa tarde, tu já sabia quem estaria aqui, Senhor. Por isso agora eu quero te apresentar, ó Pai, cada mãe, cada filho, cada pai, ó Senhor Deus que está aqui nesse ginásio.
E eu quero já declarar no nome de Jesus que nada nem ninguém vai parar a marcha da igreja. Senhor, se chegou aqui nessa tarde um crente com a chama apagada, não acreditando mais no teu mover, acreditando nos doutores, acreditando na palavra dos homens, eu declaro agora, Senhor Deus, que esta mensagem, esse testemunho comece agora a produzir fé. Fé, produza fé, Espírito Santo, em cada coração agora. E eu te peço, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, aonde estiver uma mão erguida, aonde estiver um crente crendo na ação do teu Espírito, enquanto a tua ungida for de lhes cantar, meu Pai, com meu filho Luan, que a tua glória comece a pegar os canelas de fogo desses gideões, os retetés de Jeová. Senhor, toma os teus ungidos, toma os teus vasos, toma os teus profetas, agora, receba o mover de Deus sobre a tua vida, agora. Reteté de Jeová, estou nadando no azeite, não consigo parar. Estou envolvido na glória, estou envolvido no pão, estou andando em brasas, eu não estou suportando. O rolo está descendo, enchendo esse lugar. Tem labareda de fogo em todo lugar. É labareda de fogo, é labareda. De fogo é fogo santo, é fogo puro, é por isso que eu não mudo, não paro de adorar. É labareda de fogo, é labareda de fogo, é labareda de fogo, é fogo santo, é fogo puro, é por isso que eu não mudo, não paro de adorar. Jesus chegou aqui, não veio pra brincar, Veio pra decidir, histórias vão mudar. Deus vai entrar na tua vida, vai restaurar o seu lar. Sabe aquela enfermidade, hoje o meu Deus vai curar. Vai libertar o teu filho das drogas e da prisão. Sabe aquele teu marido, vai marchar com o varão. Sabe aquela tua filha que vive na perdição. Ela vai virar ali dentro do grupo de oração. Sabe aquela feiticeira que tentou contra você. Deus vai entrar na peleja, ela vai se converter. Eu sou canela de fogo, reteté de Jeová. Estou nadando no azeite, não consigo parar. Eu sou canela de fogo, reteté de Jeová. Estou nadando no azeite, não consigo parar. Jesus chegou aqui, não veio pra brincar. Veio pra decidir, histórias vão mudar. Deus vai entrar na tua vida, vai restaurar o seu lar. Sabe aquela enfermidade, hoje o meu Deus vai curar. Vai libertar o teu filho das drogas e da prisão. Sabe aquele teu marido, vai marchar com o varão. Sabe aquela tua filha que vive na perdição. Ela vai virar ali dentro do grupo de oração. Sabe aquela feiticeira Levanta que a mão contra você. Deus vai entrar na peleja, ela vai se converter. É labareda de fogo. No pé do chão, Brasil! É labareda de fogo, é fogo santo, é fogo puro, é por isso que eu não mudo, não paro de adorar. É labareda de fogo, é labareda de fogo, é labareda de fogo, é fogo santo, é fogo puro. Os canelas levantam a mão. Não paro de adorar. É labareda.